RCV Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde. Vamos então para as notícias. No primeiro jornal, como sempre, a abrir os destaques desta edição. Cabo Verde conquista o torneio olímpico da Zona 2 de vôlei de praia, realizado em Dakar. O último jogo de ontem com Serra Leoa por 2-0, dita vitória. Seleção Nacional Sénior Feminina de Futebol está em Dakar, a caminho da Nigéria, para a segunda eliminatória da qualificação para a fase final da Taça Africana das Nações. Ministro da Educação mantém disponibilidade para negociar com os sindicatos representativos dos professores. Amadeu Cruz reafirma que é possível um entendimento. A proposta de um orçamento retificativo para este ano é um dos itens da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia, que tem lugar hoje. A Direção Nacional de Receitas do Estado desencadeia a socialização da proposta da portaria que regula regime de autofaturação. Grupo de apoio orçamental com coordenação de Portugal termina hoje a segunda missão deste ano. São os títulos deste primeiro jornal que está agora a começar. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados do bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O acordo entre Israel e Hamas chega hoje ao fim, mas há fortes apelos para o seu prolongamento. O presidente norte-americano Joe Biden apela ao prolongamento da trégua. Hamas está disposto a estender a trégua entre 2 a 4 dias. O primeiro-ministro israelita também admite prolongamento. Hoje é esperada a libertação de 11 reféns, mas o governo israelita ainda não terá recebido a lista com o nome dos que vão ser libertados pelo Hamas. Ontem foram entregues mais 17 reféns, incluindo uma israelita de 84 anos, que teve de ser internada nos cuidados intensivos em estado crítico, enquanto Israel libertou 39 prisioneiros palestinianos, a maior parte jovens com 19 anos de idade. A dupla cabo-verdiana conquista o torneio olímpico da Zona 2 de vôlei de praia, realizado em Dakar. O último jogo de ontem com Serra Leoa por 2-0, dita vitória. Para a capitã Ludmila Varela, ganhar a Zona 2 é algo muito especial. Mostra também que Cabo Verde gosta também está no outro patamar, que ele vitória também mostrando mais uma coisa, mas se investir sempre, mas não pode ir para o caminho muito mais longe ainda. Minha irmã tem que estar na sua dificuldade, se mas sempre ainda falando não anda no deserto para não tirar ali. Foi graças a nossa força de vontade também junto com alguns que acreditam em nós, que apoiam, que não tira ali, então que foi fácil. Nesses dias dentro do Senegal foi extremamente difícil para nós, não luta com situações ambientais, evento, na meio de jogo, comida de ali também, que a comida que não estou acostumado com ela. Minha irmã quase que apanhava uma intoxicação alimentar. A mim também apanha quase a mesma coisa, mas aquela vontade de ganhar fala mais alto que não ganha, por isso não estou feliz. As irmãs Janice e Ludmila Varela regressam amanhã ao país. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Futebol está em Dakar, a caminho da Nigéria, para a segunda eliminatória da qualificação para a fase final da Taça Africana das Nações, que é disputada no próximo ano em Marrocos. Lúcia Muniz, que coordena o futebol feminino na Federação Cabo-Verdiana de Futebol, refere que a seleção está motivada para o jogo com Nigéria, marcado para quinta-feira que vem. Também joga com o número da África. Há uns anos atrás, nunca pensava que ela é que deixa de causa um bocadinho de ansiedade na atletas, para maior de tudo, de com a equipa de Nigéria. Eles hoje a Nigéria na Mundial, este sábado acompanha a Nigéria e também jogadoras de Nigéria. Então, acaba causa um bocadinho de ansiedade, para mais saber de potencial que jogadoras de Nigéria têm, portanto, acaba para causa também um bocadinho de ansiedade.
A seleção tem uma baixa. Evi Pereira, por acumulação de amarelos, falha o primeiro jogo com a Nigéria, mas está confirmada para a segunda mão em Cabo Verde no dia 5 de dezembro. O Ministro da Educação, na primeira declaração pós-greve dos professores, mantém que está disponível a retomar negociações com os sindicatos representativos. Amadeu Cruz reafirma que é possível um entendimento com base em propostas consistentes e tecnicamente razoáveis. Nós propusemos nos encontros antes da greve e mesmo no quadro da negociação pós-pré-aviso de greve, nós propusemos a revisão dos estatutos dos professores e neste quadro a atualização da tabela salarial. Aguardamos melhores propostas dos sindicatos. Estamos disponíveis para, primeiro, abordar as propostas que os sindicatos possam ter de novo e ver quais são as suas implicações, se haverá alguma possibilidade de retroatividade, se haverá alguma possibilidade de estender o faseamento da aplicação do eventual ajustamento salarial, dependendo daquilo que é a sua amplitude, e portanto estaremos disponíveis para dialogar, para voltarmos a conversar com os sindicatos individualmente ou em conjunto, para podermos de facto defender em primeiro lugar o sistema educativo, mas também defender os interesses dos professores. Pelo que eu percebo, está a pretender agendar uma calendarização de contactos. Temos esta abertura, temos esta disponibilidade. Na verdade é preciso retomar os contactos, nós não podemos fechar a porta ao diálogo e o Ministério pode tomar a iniciativa de dialogar novamente com os sindicatos. Nós não fechamos a porta, até porque estamos num regime democrático, é preciso ouvir todas as expectativas e tentar enquadrar essas expectativas de acordo com as possibilidades do país. O que não foi possível foi acolher a proposta de 36% de aumento salarial, o que me parece e que parece a todos os cabo-verdianos como sendo uma proposta que está fora do alcance do orçamento do Estado de Cabo Verde, mas temos toda a disponibilidade para, por um lado, concluir a resolução das pendências e, por outro, abordar e chegar a um entendimento quanto a um possível ajustamento salarial. A última leva de 72 reclassificações de professores está efetivada desde 20 de novembro passado. Ainda este ano devem ser publicadas mais duas listas. São cerca de 120 professores, 85 licenciados em 2021, 35 em 2022. A proposta de um orçamento retificativo para este ano é um dos itens da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Praia, que tem lugar hoje e já amanhã começa a 7ª sessão ordinária com 9 deliberações em agenda. A primeira, que aprova o estabelecimento de regras sobre funções, organização, competência e funcionamento da Polícia Municipal. O plano de atividades e orçamento para 2024 são os dois últimos pontos na agenda da sessão ordinária. O presidente da Câmara Municipal da Praia apresenta como uma das razões para o orçamento retificativo o empréstimo obrigacionista, cujo processo fica concluído em dezembro. Isto implica também uma retificação ao nível do orçamento, porque a nossa previsão era de um empréstimo de 234 mil contos e surge esta oportunidade de apresentar um empréstimo junto da Bolsa de Valores, neste caso, da ordem dos 2 milhões de contos. A ambulância oferecida pelo Japão figura também como motivo para retificar o orçamento deste ano. Francisco Carvalho aponta ainda as obras de remodelação das vias que circundam o mercado de Sucupira. Nós tínhamos uma previsão inicial de cerca de 40 mil contos e lançámos o concurso e ao longo do concurso apareceram empresas. Há uma empresa que oferece um preço muito abaixo do custo da obra e depois há uma outra empresa que oferece um custo muito acima daquilo que nós tínhamos previsto. Então nós tivemos que reavaliar tudo e avançar através de convite que ascende o valor de 98 mil contos. Tudo isto são razões que nos levam a proceder à apresentação do orçamento retificativo. O orçamento, o dossiê, aliás, para a passagem da Guarda Municipal para a Polícia está completo. O Ministério da Administração Interna já tem em mãos a lista dos selecionados e, ainda hoje, a Câmara Municipal envia uma adenda mais detalhada. Nós vamos enviar os dossiês completos de todos os agentes
que foram submetidos às avaliações, aos testes físico e psicotécnico. Vamos enviar os dossiês completos, os nomes, os resultados. A avaliação física foi feita por um ginásio que tem especialidade na matéria, e a avaliação psicotécnica foi feita por uma empresa privada que também tem especialidade na matéria. Cumprimos tudo aquilo que a lei exige. A sessão extraordinária de hoje tem 4 deliberações em agenda, incluindo o orçamento retificativo. A sessão ordinária de 3 dias, que começa amanhã, tem uma agenda mais extensa, 9 deliberações. A Direção Nacional de Receitas do Estado desencadeia a socialização da proposta da portaria que regula o regime de autofaturação. O empresário Carlos Graça alerta para a complexidade da forma como está desenhado o processo. Provavelmente terá de haver aqui um contributo do setor privado e também até mesmo das pessoas que estão ainda com uma certa informalidade e procedem à venda de produtos para facilitar o processo. Basicamente, encontrou-se aqui uma forma de regular algumas transações, nomeadamente do lado das empresas que estão com contabilidade organizada, não é? Havia aqui alguns setores que tinham alguma dificuldade em encontrar mecanismos que pudessem justificar um conjunto de compras, nomeadamente o facto de serem aceitos fiscalmente, para poderem contabilizar essas compras, no fundo, na sua atividade. Por exemplo, o caso da restauração, que recorre a muitos pequenos fornecedores, seja legumes, peixe, carne, muitas vezes são adquiridas no mercado informal, e o facto é que não havia forma na lei que permitisse que as empresas que adquirem esses produtos pudessem ter documentação que suportasse essa compra e que fosse aceito fiscalmente. O vendedor desse serviço tem de preencher, tem de ter um mínimo, não é? A proposta que está a ser apresentada e a ser socializada pressupõe que um pequeno empresário, por exemplo, cria uma micro ou pequena empresa. O que nos parece é que isso não irá de forma alguma facilitar. Daí que, pelo menos, já teremos uma proposta alternativa para apresentar a consideração da NRE, que também está aberta a receber esses contributos, no fundo a facilitar as transações e a justificação das transações, quer para quem vende, quer para quem compra. O encontro tem lugar hoje de manhã, decorre em modo virtual, é aberta à ordem dos contabilistas, empresários e câmaras de comércio. O Grupo de Apoio Orçamental, com a coordenação agora de Portugal, termina hoje a segunda missão deste ano. O comunicado da missão de junho passado, apresentado pela assessora para a cooperação da Embaixada de Portugal, Raquel Machán, dava conta que uma das recomendações era a necessidade de melhorias na mobilização de receitas domésticas através de reformas digitais, com 2 objetivos: eficiência tributária e racionalização dos incentivos fiscais. O GAU incentiva as autoridades a empreenderem esforços para quantificar o impacto fiscal destas medidas, por forma a melhorar o planeamento fiscal a médio prazo. A mobilização de recursos domésticos é particularmente relevante, tendo em conta as atuais obrigações de serviço da dívida de Cabo Verde e o atual contexto de financiamento global limitado. O GAU toma nota da melhoria da situação financeira de empresas do setor empresarial do Estado. No entanto, os riscos fiscais no setor empresarial do Estado continuam elevados. Os parceiros reiteram a importância de se limitar as capitalizações, garantias e os empréstimos ao setor empresarial do Estado. O Governo tinha concordado com o GAU sobre a prudência na atribuição de garantias e avales. No entanto, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, alertava, na altura, que TACV era um caso particular. TACV é uma operação que está a ser montada. Nós conhecemos todos os caminhos que percorremos nos últimos anos difíceis, complexos, orientar, não registar, no contexto da pandemia, agora chegar na Ucrânia, mas nós estamos numa fase de retoma da empresa para depois caminhar para um processo de reprivatização. Portanto, vai ser um caminho que tem de ser percorrido, mas até lá o Estado tem de investir na empresa. E está previsto montantes delimitados no orçamento do Estado para garantir a intervenção do Estado, mas o Estado tem de continuar a investir sob pena de empresa deixar de operar. Mas são montantes que estão limitados, estão previstos no próprio orçamento do Estado, estão já acordados também com os parceiros, para nós garantirmos a retoma da empresa e depois colocar a empresa num processo de privatização para evitar que o Estado esteja a injetar recursos importantes nesta empresa. O que o Estado tem de fazer, a nosso ver, é ajudar
nas políticas de transportes aéreos. O comunicado do Grupo de Apoio Orçamental é divulgado hoje em conferência de imprensa. Além de Portugal, o Grupo de Apoio Orçamental é integrado por Luxemburgo, Espanha, Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. A Comissão Parlamentar de Inquérito aos Fundos do Turismo e do Ambiente são impulsados hoje pelo Presidente da Assembleia Nacional. O Conselho Nacional de Proteção Civil reúne-se hoje. Recordo que a Ilha Brava está em situação de contingência decorrente do quadro da atividade sísmica registada e, por isso mesmo, o Conselho Nacional de Proteção Civil, presidido pelo Ministro da Administração Interna, reúne-se para dar sequência às medidas e analisar a situação. O grupo a Comissão Representativa dos Trabalhadores da RTC aguarda um encontro solicitado já com a Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado, o ASE, para analisar a questão e pedir que o ainda administrador Carlos Reis não seja reconduzido. Encontro também com os membros do Conselho Independente da RTC. O presidente da Serra Leoa, Júlio Maada Bio, disse ontem à noite que a calma está restaurada depois de um dia de confrontos em Freetown. Ele apresentou uma tentativa de desestabilizar o Estado e a maioria dos responsáveis já estão presos. Ontem, no início do dia, o governo da Serra Leoa declarou recolher obrigatório em todo o território após o ataque fracassado a um artesanal e confrontos armados na capital. Carlos Santos. Passam agora sensivelmente 18 minutos das 7 da manhã, a conclusão, a término deste primeiro jornal, a edição para esta segunda-feira, hoje, dia 27 de novembro de 2023. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.